Fala galera, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre capacitores. O objetivo desse experimento consistiu em determinar a capacitância de capacitores de placas paralelas feitas de fenolite e cobre. Utilizamos 3 dielétricos diferentes para visualizar a influência do mesmo no valor final da capacitância. Este valor final é obtido pela calibração de um instrumento bem delicado, que nos retorna não só o valor de capacitância, mas também o fator de qualidade, que resumidamente é definido como a razão entre a potência reativa do capacitor e a potência média no resistor de frequência utilizada, no caso 1 kHz. Na primeira medida, utilizamos um dielétrico de espessura de 0,3 mm, o que nos retornou, após a calibração, um valor de capacitância de 4,4 nanofarads. Posteriormente, utilizamos um dielétrico de espessura de 0,26 mm, obtendo 4,02 nanofarads. Finalmente, um dielétrico de 0,19 mm, obtendo, então, 5,2 nanofarads. Podemos, a partir disso, perceber que, à medida que a distância diminui, o valor de capacitância aumenta, uma vez que os dielétricos não possuem uma constante dielétrica muito diferente uns dos outros. As permissividades relativas dos materiais, também chamadas de constantes dielétrica, resumidamente, são valores dependentes dos materiais de construção dos dielétricos, que influenciam na capacidade de acúmulo de cargas. Em outras palavras, quanto maior a constante, maior a capacidade de acumular cargas nas placas. Nesse experimento, as constantes calculadas foram, da maior para a menor distância, de 1,91, 1,51 e 1,43. É importante frisar que os valores de área utilizados para fins de cálculos foram sempre os mesmos, de cerca de 780 cm². Por fim, notamos também que os valores de capacitâncias obtidos a partir do instrumento podem ter sofrido influência de alguns fatores, como, por exemplo, a presença de partículas de ar atmosférico entre as placas, formando um dielétrico mais heterogêneo. O objetivo do segundo experimento é analisar a relação entre a tensão existente nos terminais do capacitor e a corrente que circula entre eles para 3 diferentes dielétricos. A variação da tensão nos terminais do capacitor é promovida por um instrumento capaz de elevar a tensão da rede em até 5 kV. Este mesmo instrumento é dotado de um circuito interno de proteção contra correntes elevadas que eventualmente possam percorrer a carga. Essas correntes elevadas são atingidas quando o dielétrico é rompido, isto é, quando a tensão entre os terminais do capacitor assumiu um determinado valor para o qual o dielétrico passa a conduzir corrente elétrica sem muita oposição. Para os diferentes dielétricos utilizados, obtivemos diferentes tensões de rupturas. No experimento com a amostra 1, obtivemos uma relação tensão-corrente não linear, onde o dielétrico rompeu com uma tensão de 3,75 kV. Na segunda amostra, diferentemente nas demais, não foi possível constatar uma corrente elétrica com o multímetro disponível, tampouco romper o dielétrico com a tensão de 5 kV. Neste caso, entendemos que o valor de corrente está abaixo daquele que a tecnologia do multímetro é capaz de aferir. Na terceira amostra, obtivemos valores de corrente e tensão inferiores ao da amostra 1, revelando que o dielétrico dessa amostra rompe com uma menor diferença de potencial entre os seus terminais, a saber, 2 kV com uma corrente máxima de 7,7 microamperes. É importante frisar que para a amostra 1, fizemos também uma variação da tensão no sentido oposto, partindo de uma tensão muito próxima à tensão de ruptura até uma tensão nula entre os seus terminais, registrando concomitantemente os valores da corrente. Neste caso, mesmo variando a tensão no sentido contrário, observamos que a relação tensão-corrente se manteve. Além disso, para a amostra 1, também analisamos o comportamento da corrente quando a tensão entre os terminais fixava-se em um valor muito próximo à tensão de ruptura. Fizemos essa análise para 2 situações, uma para o dielétrico seco e outra para o dielétrico umedecido. Para o dielétrico seco, observamos que a corrente é menor e oscila mais no tempo quando comparamos com o dielétrico umedecido,
Além da maior estabilidade da corrente, a tensão de ruptura do dielétrico úmido cai drasticamente para cerca de 0,5 kV. Embora o instrumento elevador de tensão tenha um voltímetro integrado, seria possível medir a tensão entre os terminais deste equipamento utilizando uma rede resistiva em série, capaz de dividir igualmente a tensão entre cada elemento resistivo da rede, permitindo assim, com um simples cálculo, determinar a tensão de toda a malha e, portanto, a tensão de saída do equipamento. Neste terceiro experimento, o objetivo é obter a curva característica V por I e analisar a resistência de um resistor de potência, lâmpada incandescente e filamento imerso no óleo. Para isso, usaremos como materiais uma fonte de tensão, variac, 2 multímetros, um trabalhando como voltímetro e outro como amperímetro, um resistor de potência, uma lâmpada incandescente com e sem bulbo e óleo mineral. Dessa forma, como demonstrado no vídeo em questão, variamos a tensão para cada elemento resistível para obter sua respectiva corrente e assim conseguir plotar seu gráfico V por I. Obtivemos os seguintes resultados. Com o auxílio do MATLAB, temos o gráfico do resistor de potência de 10 kΩ. Pode-se reparar em sua aparência bem linear, característica marcante devido ao composto que o forma, a cerâmica, por ser um ótimo dissipador de calor. Por outro lado, na lâmpada incandescente com bulbo, nota-se a característica não linear do mesmo. Esse fato ocorre uma vez que há o aumento da temperatura do filamento quando ocorre a elevação da corrente, que provoca o efeito Joule, aumentando assim sua resistência, notada pela elevação do coeficiente angular da curva no gráfico. É importante destacar que no interior do bulbo de vidro das lâmpadas incandescentes é feito vácuo para se retirar todo o oxigênio, para evitar que o filamento se queime, uma vez que o oxigênio alimenta a combustão. Essa característica não linear também pode ser observada quando imergimos o filamento no óleo, uma vez que a função desse óleo é dissipar a energia produzida pelo filamento. Esse óleo também protege do contato direto com o oxigênio, evitando a combustão. Para esses elementos com característica não linear, não é possível aplicar a lei de Ohm. Podemos definir como corrente elétrica o fluxo ordenado de elétrons livres, como ocorre nos metais, ou de íons, como em eletrólitos. Essa corrente é gerada a partir de uma diferença de potencial, que gera o campo elétrico e, por fim, gera a corrente. O quarto experimento consistiu em identificar a resistividade da água potável. Então, para isso a gente utilizou uma cuba com água, 2 eletrodos de grafite, uma fonte de tensão e 2 multímetros para medir a tensão aplicada e a corrente gerada. A ideia do experimento é variar a distância entre esses eletrodos e analisar diferentes valores de tensão e corrente para cada distância. Assim calcular a resistência da água. Com esse valor de resistência, juntamente com a distância entre os eletrodos e a área de contato dos eletrodos com a água, é possível calcular a resistividade do material. Ao finalizar o procedimento e coletar todos os dados necessários, obteve-se os seguintes resultados. Nele foram feitas as médias das resistividades em cada caso, e após isso foi feita uma média geral desses resultados de resistividade, sendo ele 11,43 ohmm. Os parâmetros que podem modificar a resistividade são o próprio material, pois cada material possui uma resistividade característica, e além disso, a temperatura desse condutor influencia diretamente em sua resistividade. Observa-se que os valores de resistividade obtidos apresentam valores bem próximos, o que de fato era para ocorrer, pois estamos analisando um mesmo material. Porém, os valores apresentam algumas pequenas diferenças. Isso pode ser explicado pelo fato da água ser um eletrólito, onde a corrente elétrica se propaga por meio dos íons presentes nessa água. Então, a água provavelmente apresenta algumas impurezas
que interferem nessa passagem da corrente, alterando assim a sua resistividade. Além da própria corrente aumentar a temperatura do meio, o que interfere também nessa resistividade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um grande abraço e até a próxima, baby!